Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento para nós fazermos uma oração. Aleluia. Você já ofertou na casa do Senhor, você já adorou na casa do Senhor. E agora vem um momento tão importante quanto quando a palavra vem ao nosso coração. Por isso nós vamos orar para que ela encontre lugar aberto no nosso coração, amém? Paizinho amado e querido, nós estamos em Tua presença. Como é bom poder estar diante de Ti, Senhor. Como é bom poder estar na Tua casa. Como é bom poder Te adorar e Te louvar, Senhor, não somente com os nossos lábios, mas também com o fruto do nosso trabalho. Obrigada, Senhor, pelas inúmeras oportunidades que o Senhor nos concede de Te adorar. Senhor, agora neste momento nós ouviremos a Tua palavra. Que tudo aquilo que é contrário à obra de Cristo na nossa vida caia por terra. Desde já eu repreendo toda ação contrária, toda ação maligna que queira roubar a boa semente que será semeada em terra. Eu declaro em nome de Jesus que nós temos terra boa neste lugar. Terra onde a semente vai cair e vai germinar e vai dar 30, 60 e 100 por um. Nós declaramos em nome de Jesus os céus abertos sobre esta igreja. A igreja que está aqui, a igreja que está nos assistindo, toda a igreja agora seja tocada, abençoada pela palavra que vem do coração de Deus ao nosso coração. Assim, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Abram comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, de uma forma breve, sobre uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ainda ontem, quando eu estava com um grupo de mulheres, que eu tenho acompanhado numa mentoria, e no final daquela mentoria, eu falava muito sobre o Espírito Santo, e de repente eu percebi a ação do Espírito de uma forma diferente. E aí o Senhor começou a ministrar esse verso ao meu coração. Aí eu entendi o que Ele queria. Eu ainda compartilhei com elas ontem à noite. Se amanhã eu vou falar sobre o Espírito Santo. Então, irmãos, um tempo atrás eu preguei aqui na igreja e eu falei sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis de Deus. Faz umas 2 semanas atrás, o pastor Udo pregou aqui sobre quem é Jesus. E agora eu vou falar quem é o Espírito Santo. Amém? Por isso que nós lemos João, capítulo 14, do verso 15 ao 17. Jesus nos prometeu que nos daria o Consolador. Mas, irmãos, muitas das vezes ouvimos por alto quem é o Espírito Santo. Muitas das vezes atribuímos a ação do Espírito Santo a pessoas específicas. Mas Jesus disse que Ele seria dado a todos aqueles que são de Deus. Amém? Foi o que nós lemos aqui, que o mundo não tem como receber o Espírito Santo, porque não o vê e não o conhece. Mas nós, que amamos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos, a nós
não somente foi revelado o Espírito Santo, mas também nos foi dado. Aleluia! Quando você aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Amém? E é tão interessante isso, irmãos, porque uma vez que o Espírito Santo veio morar em nós, Ele começou uma boa obra. Ainda, irmãos, que não dê para ver muita obra. Ainda que muitas das vezes nós não percebamos o poder que está operando em nós, mas se você aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Aleluia! E Jesus disse que Ele trabalhava porque o Pai também estava trabalhando. Esta mesma ação é manifesta pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, há de terminar. Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em mim. Como eu sei que Ele está trabalhando em nós? Porque gradativamente nós vamos sendo mudados pelo Espírito. Então aquelas atitudes que eu tinha antes, que era muito semelhante à ação do mundo, eu não ficava diferente do mundo. As pessoas olhavam para mim e olhavam para as pessoas do mundo e diziam que era a mesma pessoa. A partir do momento que o Espírito Santo começa a fazer uma boa obra dentro de mim, gradativamente eu vou sendo mudada. É devagar, irmãos, não é rápido. Deixa eu contar para vocês, não é rápido, mas Ele continua fazendo, a menos que você o impeça. Mas se você não impedir, a obra do Espírito Santo está acontecendo. Então, muito provavelmente, pessoas dirão para você: como você está diferente? Você tinha um jeito de se expressar, agora você não tem mais. Parece que você se controla mais agora. Parece que você está mais amável agora. Parece que você xinga menos. Por que, irmãos? Porque é uma obra do Espírito Santo. Amém? E assim como Deus é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus envia o Espírito Santo para nós com uma missão clara de nos guiar em toda a verdade. Aí eu quero fazer uma pergunta nessa noite para vocês. O quanto você tem pedido ajuda, auxílio ao Espírito Santo? Irmãos, não gasta. Quanto mais você pedir ajuda ao Espírito Santo, mais Ele se manifestará na sua vida. Amém? Porque o desejo de Deus é que o Espírito Santo tenha total controle sobre a nossa vida. É o desejo de Deus. Porque quanto mais o Espírito Santo me controla, mais parecida eu sou com Cristo. E aí eu posso então verdadeiramente ser uma testemunha de Cristo. Legal isso, né, irmãos? E o Espírito Santo é uma pessoa. Tem sentimentos, tem ações particulares dele. Mas tudo que ele faz não é para a glória dele, é para a glória de Deus. Aleluia! E aí eu listei aqui algumas características do Espírito Santo. Vamos lá. Primeira característica, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, o Espírito Santo pensa, porque Ele pensa a nosso respeito, Ele olha as nossas orações e Ele intercede ao Pai por nós. Amém? Ele tem propósito, entendimento e uma mente. Então, todas as vezes que você orar, peça auxílio ao Espírito Santo para que Ele te ajude a levar a sua oração até a presença do Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Você não ora sozinho, querido, querida. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ora com você e ora por você. Então, dobrar o joelho e falar com Deus já não pode ser uma coisa chata. Não pode ser uma atitude religiosa, muito menos monótona. Tem que ser algo empolgante, porque o Espírito de Deus está em nós e ora conosco. Aleluia! O Espírito Santo também tem vontade própria. Em 1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, ele distribui dons conforme a sua própria vontade e desejo, de acordo com o plano de Deus. Ele tem vontade. Sabe, irmãos, às vezes a gente está tão longe de uma compreensão do que é a Trindade, do quem é Deus em toda a sua essência, de quem é Jesus e de quem é o Espírito Santo, que nós ficamos muito perdidos no momento de uma oração, no momento de uma intercessão, no momento que a gente vem para frente para receber uma oração. E eu quero te encorajar nessa noite, meu amado, minha amada, a acreditar que você realmente não está só, que o Espírito Santo está com você, que Ele tem vontades e que Ele opera em você conforme Ele quer. Uau! Uau, irmãos, isso é tremendo! Sabe por que isso é tremendo? Porque Ele nos olha de forma individual e particular. Ele contempla o nosso coração, Ele contempla as dores, Ele contempla as frustrações, Ele contempla as orações e é Ele quem opera. Aleluia! Né? O Espírito Santo nos ama. Romanos 15:30 diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O amor do Espírito Santo é uma manifestação clara da sua personalidade, unindo-nos em Cristo e em luta. Irmãos, Ele nos ama. Ele não está apenas em nós cumprindo uma ordem de Jesus. Ele está em nós porque Ele nos ama. Você é amado, você é amada. Oh, glória, irmãos. Sabe, queridos, às vezes como igreja, nós caminhamos de uma forma muito mais religiosa do que autêntica, porque não conseguimos perceber, não temos esse feeling de quem é o Espírito Santo em nós. Porque é Ele que está em nós. Toda obra perfeita acontece a partir dele. Então eu preciso ter essa intimidade, eu preciso ter esse relacionamento, eu preciso ter fome e sede de presença do Espírito na minha vida, porque Ele está em você. Mas se você não manter esta intimidade e esta comunhão, você não o perceberá. E é isso que muitas vezes acontece dentro da igreja. Muitas pessoas não percebem. O Espírito Santo se alegra, porque a alegria é uma característica do fruto do Espírito. Olha o que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade.
Ou seja, Ele também se alegra conosco. Sabe, irmãos, às vezes, nem a gente se alegra com a gente, né? Às vezes a gente se olha no espelho, mas de novo tu, minha filha, de novo. Poxa vida, podia ter feito melhor e errou de novo. Nem às vezes a gente se alegra conosco. Mas mesmo quando você não se alegra com você, o Espírito Santo se alegra com você. Sabe por quê? Porque Ele vê coisas que nós ainda não vemos. Ele vê aquela sementinha germinando tão pequenininha, tão miudinha, que nós dizemos, mas Senhor, não dá mais, não tem jeito, eu não sirvo mais para nada. E aí o Espírito Santo olha para nós, serve sim, é que está pequenininha a semente ainda, vamos regar um pouquinho mais? Ele se alegra todas as vezes que a gente diz não ao pecado. Ele se alegra todas as vezes em que nós podemos decidir em fazer uma coisa errada e nós escolhemos fazer uma coisa certa. Ele se alegra todas as vezes em que nós temos 1000 lugares para ir, mas nós escolhemos vir à casa do Senhor. Ele se alegra todas as vezes que você se levanta e você diz, Senhor, estou aqui de novo, já nem sei mais como pedir. Ele se alegra porque você se lembrou dele. Ele se alegra todas as vezes que você abre a palavra de Deus e você medita nela de forma intencional e consciente. Você faz valer aquele tempo que você está lendo a Bíblia. Ele se alegra. Ai, pastora, como eu faço? Faça essas coisas. Alegre o Espírito Santo ainda mais que habita em você. Aleluia. O Espírito Santo nos encoraja. Atos 9:31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ele nos encoraja. Aleluia. Quando nós sentimos que nós não temos mais força, Ele vem ao nosso encontro e diz, dá sim, caminha mais uma milha. Quando nós achamos que a oração não será mais respondida, Ele diz, dá sim, ora mais uma vez. Bate na porta mais uma vez, insiste mais uma vez. Quando nós nos sentimos desprezados, humilhados, enfraquecidos, entristecidos, Ele vem ao nosso coração e nos lembra o quanto somos amados. E Ele nos encoraja, vamos filha, tu pode, eu estou contigo. Ele nos encoraja, irmãos, aleluia. Quando a gente está cheio de covardia, quando a gente não tem força para fazer mais nada, quando a gente tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão julgar, e é tão difícil, né, irmãos? É tão difícil, vocês não sabem como é difícil estar aqui em cima, porque às vezes a gente olha para uma expressão ou outra de um rosto, a impressão que dá é que estão mais julgando do que acreditando, e aí nesses momentos o Espírito Santo diz, continua falando, porque sou eu que estou mandando. Amém, irmãos? É assim, queridos. Quantas vezes você foi levar a palavra do Senhor a alguém, contar um testemunho do que Deus fez na sua vida, e você nem foi compreendido. E aí, naquele momento o Espírito Santo diz para ti, quem sabe a próxima vai te ouvir agora, vai. Só Jesus pode fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo fala. Atos 13:2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, ele se comunica de forma clara e específica. Quando ele fala, nós não temos dúvida que foi ele que falou. Por mais aterrorizante que seja. Eu me recordo, irmãos, que lá em 2019, quando nós passamos pela Covid, igreja fechando, tudo fechando, aquela dificuldade toda, e eu me recordo
Que aí eu ouvi um comentário, esse ano nem o surpreendente dá para acontecer, porque está tudo fechado, se fizer na igreja, ninguém vai vir, ninguém vai ter dinheiro. E eu fiquei tão triste com aquilo, quando eu vi aquele comentário. E aí eu disse, Espírito Santo, ele disse para mim assim, eu te chamei porque tu é forte e corajosa, vai porque eu estou contigo. Irmãos, no meio de todas aquelas coisas fechadas ou semi-aberta, que ninguém fazia nada, nós tínhamos 60 mulheres aqui, de máscara, separadinhas, louvando ao Senhor, recebendo da palavra do Senhor. Porque Ele falou claramente, Ele disse, vai, porque eu estou contigo. Quando Ele fala, irmãos, nós não temos dúvida. Aleluia. Aleluia! Ah, pastora, mas eu não ouço a Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta. Quantos não você já disse para Deus para você não ouvi-lo mais hoje? Porque, entendam. Quando Deus chegou para Abraão e disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma cidade que eu te mostrarei, Deus não mostrou o caminho inteiro para Abraão, amém? Ele teve que caminhar. Conforme ele ia, Deus ia falando com ele. Conforme ele ia, Deus ia falando com ele. Aleluia! Conforme eu obedeço e faço, Deus continua falando comigo. Às vezes, Deus fala algo e eu não gosto do que Deus falou. Porque Ele deu uma ordem fora da casinha, na minha mente. E aí eu paraliso. Ah, mas se eu fizer o que vão dizer, quando eu paraliso, eu digo um não para Deus. Às vezes a gente já disse tanto não para Deus, que não ouvimos mais o Espírito Santo. Então eu quero te encorajar nessa noite, a começar a dizer sim. Ainda que pareça loucura, diga sim. Porque quando você começar a obedecer às loucuras que o Espírito Santo manifestar ao teu coração, porque é loucura para o ser humano, mas não para Deus. Amém? E quando nós obedecemos aquilo que Deus diz que deveríamos fazer, então eu começo a ouvir fluentemente a voz do Espírito me conduzindo para todo lugar que Ele me chamou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Triste é do Filho de Deus que não ouve o Espírito Santo. Porque ele fica tão perdido ou mais do que aqueles que não conhecem. Porque os que não conhecem, não conhecem. Mas aqueles que conhecem, mas não ouvem, ficam extremamente angustiados. Porque se não ouvir, não tem direção. Irmãos, uma vida cristã sem direção é uma vida perdida. Andamos em círculos, quando Deus está mandando ir avante, 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 e eu continuo em círculo. Então nessa noite, quando você for orar ao Senhor, você for dobrar os seus joelhos ao Senhor, diga, Senhor, me revela os nãos que eu já te disse, porque eu quero removê-los da minha história, e a partir de hoje eu quero dizer sim à tua voz. Aleluia! E o Espírito Santo que habita em ti vai falar contigo. O Espírito Santo nos ensina. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia! O Espírito Santo, irmãos, nos revela coisas sobrenaturais. Ele não nos ensina as coisas do nosso dia a dia, porque as coisas do nosso dia a dia a gente pode aprender. Mas Ele quer nos ensinar as coisas espirituais. Quanto tempo faz que você não tem percebido os ensinamentos do Espírito em você? Chegou o momento de mudar essa história, irmãos, virar essa página, permitir que o Espírito Santo te ensine das coisas espirituais. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você pega a palavra de Deus e você começa a ler, de repente ela se revela ao teu coração. Uau!
Você já leu 300 vezes esta mensagem. E de repente, na 301, para não errar aqui, né? No 301, você a leu novamente e ela saltou aos teus olhos, se tornou revelada. O Espírito Santo faz isso, irmãos. O Espírito revela a palavra ao nosso coração. É daí que vem a sabedoria espiritual, porque tudo está embasado nas Escrituras. Agora, quando eu leio a Bíblia como um livro qualquer, eu perco a oportunidade de ter a revelação do céu no meu coração. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes estamos morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não tivemos mais a revelação da palavra. Mas Ele revela. E nessa noite você pode mudar essa história, irmãos. O Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como uma pessoa, o Espírito pode ficar triste quando agimos contra a vontade de Deus? Ele se entristece. Todas as vezes que nós agimos contrário à palavra de Deus. E assim, irmãos, nós não precisamos que ninguém nos acuse, não é? Porque como nós temos o Espírito Santo, Ele não acende um alerta luminoso em nós? Acende ou não acende? Ah, irmãos, quando a gente está próximo do pecado, e o nosso coraçãozinho está tentado a cair no pecado, o Espírito Santo liga assim, né, a sirene, fica lá, né? E fica. Sabe aquele alarme que dispara, que ninguém consegue desligar? Esse alarme existe dentro de você. Mas eu não ouço nada, porque não tens intimidade com Ele. E o problema é que sem intimidade você o entristecerá mais e mais e mais e mais, até o ponto que ele se apague. E um crente com o Espírito Santo apagado é pior do que um não crente. Porque ele acha que está indo para o céu. Ai, querida igreja. Ah, querida igreja. Ah, querida igreja. Deus desejaria falar coisas tão mais profundas. Deus desejaria ministrar palavras tão mais fortes ao nosso coração, mas muitos de nós não têm estrutura para receber. Estão tão fracos, tão tímidos no espírito. Oh, Jesus. Oh, Jesus, desperta a tua igreja, Jesus. Desperta a tua igreja, Jesus. Que o santo temor invada os nossos corações, Jesus. Que o arrependimento invada os nossos corações, Jesus. Porque tudo vai passar. Mas um dia estaremos diante do Senhor. E o que diremos, Pai? Ah, igreja. Ah, igreja. E o Espírito Santo distribui dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 e o verso 11 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o verso 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. O Espírito Santo deseja nos capacitar com dons espirituais.
O Espírito Santo deseja nos encher, nos encher, nos encher, a ponto de transbordarmos e não fazermos mais as coisas na força do nosso braço, mas na ação dEle. Mas se nós não obedecemos a sua voz, vamos remar de forma contrária. Achamos que estamos bonitos na fita e estamos fazendo tudo errado. Mas o Espírito Santo, irmãos, quer nos capacitar ainda mais nessa noite. O Espírito Santo quer te renovar nessa noite. O Espírito Santo quer te batizar com poder nessa noite. O Espírito Santo quer, revolver a terra, chamar à existência aquilo que já não existe mais na tua vida. O Espírito Santo quer te encher de paz e de esperança. O Espírito Santo quer te colocar, em pé, forte no Senhor, porque há muita coisa para fazer para Ele ainda. Aleluia. E eu quero te perguntar nessa noite, irmãos, quantos de vocês desejam, nessa noite, serem tomados por este poder novamente? Ele já habita em você. Nós não vamos confundir as coisas. Ele já habita em você. Mas o poder é manifestado no batismo. Se nós não somos batizados no Espírito Santo, nós caminhamos de forma mais lenta, mais fraca, não temos autoridade, não discernimos a autoridade que já temos.